a cheia histórica do Rio Madeira provocou também mudanças nas atividades comerciais, mudanças na previsão de importação de produtos do Peru. Eu recebo para bater um papo sobre este tema, sobre até um documento que está sendo produzido pela CISA para servir de base até para o governo do Acre apresentar em Brasília ao Ministério das Relações Exteriores para pedir a liberação definitiva dos trâmites burocráticos da importação de produtos do Peru. Eu vou conversar aqui com o presidente da Associação Comercial do Acre, o mercadólogo Jurilande Aragão, que é primo em segundo grau de Renato Aragão, o Didi Mocó, lá de Sobral. Jurilande, tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, Alain. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz de poder estar mais uma vez aqui para a gente dar esclarecimento à população. E primo do Didi, né, Jurilande? Distante, mas é, porque você é de Sobral também. Não espalhe, Daqui a pouco o pessoal vai te pedir autógrafo também. Não, pera. Jurilande, um grupo de empresários se reuniu na terça-feira na sede da Associação Comercial para tratar da elaboração de um documento que será apresentado ao governador Tião Viana para que ele leve a Brasília, numa reunião com os órgãos competentes, principalmente o Ministério de Relações Exteriores, pedindo a liberação definitiva para a importação de produtos do Peru. A gente sabe que existe todo um aspecto burocrático, toda uma questão que envolve o comércio exterior, e o governador vai pedir que o governo brasileiro entre realmente nessa questão e ajude os empresários locais. A cheia histórica do Rio Madeira também trouxe a crise que trouxe, mas também trouxe essa boa notícia, essa possibilidade? A ideia foi lá da Associação Comercial no sentido de fazer, porque nós estamos lutando com essa tentativa há muito tempo. Eu participo dela desde os governos do Jorge Viana. E a Transoceânica foi feita para isso. Nós fomos umas 5 vezes no Peru, fizemos várias tentativas, tudo foi feito no sentido de fazer com que essa parte da Peru, Rio Branco principalmente, ela fosse efetivada. E a gente tem tido muitas dificuldades. E essa enchente do Madeira, ela provocou pela audácia do governador e pela agilidade dele, porque ele teve que ser muito ágil, porque existia uma burocracia muito grande. E todas essas burocracias tiveram que ser quebradas. E a gente até percebeu o quanto é difícil. Então, veja bem, porque mexe com... Primeiro, ele foi na agência nacional, a ANTP, para requisitar que houvesse a possibilidade das transportadoras poderem entrar no Peru, fazer o tráfego por 90 dias. Então foi assinada uma norma para que houvesse essa possibilidade de fazer. Aí vem a Vigilância Sanitária, aí vem Ministério da Agricultura, vem a Receita Federal, que é a mais atuante no sentido de fiscalização. Aí vem Ministério também da Agricultura, tudo isso para fazer uma dificuldade, não é bem dificuldade, porque são normas que têm que ser obedecidas. Cumprir as normas. Cumprir as normas. E nunca tinha sido feito. Então foram quebrados e foram feitos muitos acordos temporários. E esse acordo temporário a gente está aproveitando, porque agora a gente sentiu o quão isso é bom para nós, produtos que vieram, produtos que foram aceitos pela população, para que isso dê continuidade. E a gente pede até... bom também para os lojistas? É bom para os comerciantes. Para os comerciantes, porque nós temos hoje... São produtos que podem ser adquiridos mais baratos e também revendidos mais baratos para a população? Eu vou te dar o exemplo do trigo. O trigo que o Acre compra hoje, ele compra a 3.500 quilômetros. Nós temos trigo a 1.500 quilômetros. E o trigo é um dos melhores... Diminui o valor do frete. Por hora, o valor do frete. Ele é 20% mais barato. Também o preço final do produto. O melhor trigo, está entre o primeiro e o segundo melhor trigo do mundo, que é o trigo do Canadá. Então, quer dizer, tudo isso favorece. Agora tem um monte de entrave. Ele não é de 1 quilo, é só de 20 quilos. Então, tudo isso tem que ser feito. Agora, essa burocracia, por exemplo, a Receita Federal, ela tem um departamento lá, que é a Ciscomércio, que ela funciona só 2 vezes por dia. É 14 horas e 17 horas. Se qualquer um que estiver lá fora deste horário vai ter que esperar este horário. Então, aí o que foi feito agora neste momento? Criaram mais 4 horários, então ficaram 6 horários diferentes. Porque tudo isso é burocracia e tudo isso é demora. A pessoa que vai para lá, ela já vai cobrar mais caro porque vai demorar, ela já vai sentir dificuldade. Então, essa parte tem que ser quebrada, tem que ser feita. E o objetivo nosso desse documento
é pedir aos órgãos competentes que dê continuidade a essa condição. Quais foram os demais produtos dessa pauta de importações que veio para o Acre que devem ser efetivados, que há interesse em efetivá-los? Amanhã, 8h30 da manhã, nós estamos recebendo lá na CISA o presidente da Iura, uma fábrica de cimento muito grande. Ele está vindo para o Acre para conversar. Lá na CISA ele vai conversar com os revendedores de cimento. Então, quer dizer, ele mesmo se dispôs a vir aqui para fazer uma conversa para ver o que se pode aumentar o comércio, porque vale a pena. Então, veja bem, eu estou te dando o exemplo do cimento. O preço do cimento, por exemplo, peruano? Ele, no final, ele sai muito mais barato. Sabe? Agora, essa questão que nós vivemos, que foi uma questão de não Muitas ter... pessoas reclamaram do altíssimo preço da saca do cimento. Teve realmente um custo maior por conta da cheia do Madeira. Da cheia e toda essa coisa, porque tudo, veja bem, tem-se até história de pessoas que perderam carga por essa demora. Então, quer dizer, tudo isso é embutido no custo. Porque o cimento, ele tem, ele é muito frágil. Muito frágil, mas tudo bem. Mas, ó, nós podemos falar do tomate, da cebola, do alho, da maçã, da uva. Então, todos esses produtos... Frutas e legumes é uma pauta importante. É uma pauta, e todos esses produtos que tiveram entrada nesse período, todos eles foram muito bem aceitos. Foram tidos produtos de ótima qualidade. Como é que está a expectativa dos empresários dessa reunião do governador com os órgãos lá em Brasília? A expectativa é boa? Não, deixa eu te falar. A gente tem que ser muito pé no chão. Não adianta a gente querer... Sabe, a gente sabe que essa estrutura é uma estrutura muito pesada, muito cara para o governo federal. A gente sabe. Mas a gente faz a seguinte pergunta: o que é que nasce primeiro? A estrutura ou a demanda? Se não tiver a estrutura lá pronta para receber a demanda se retrai. Não cria negociação, porque tudo fica difícil. As pessoas só falam da dificuldade. Então nós temos que brigar, nós temos que lutar por uma estrutura, Receita Federal principalmente, porque tem que ter técnico, tem que ter pessoas especialistas, como tem lá na fronteira com o Paraguai, na fronteira com o Uruguai, na fronteira com a Argentina. Aí surge uma situação. A gente sabe que o governo da presidente Dilma tem buscado ao máximo o contrário disso. Que empresas se instalem no Brasil, o Inovar Alto é um exemplo disso, na área da indústria automobilística, e outros programas do governo federal na indústria de manufatura, etc. Então, há uma disposição do governo federal em que empresas se instalem no Brasil para gerar emprego, geração de impostos, etc. Enquanto isso, o governo do Acre pede o contrário. Nós queremos trazer o produto importado para o Acre, que é melhor para o Acre. E aí, Júlio? Mas peraí, essa estrutura que vai ser montada lá, ela não é uma via de mão única, não. É uma via de mão dupla. Nós temos que ter aqui no Brasil, aqui para vender para lá. Quais seriam os produtos? Carne? Não, aqui seria carne, seria madeira. E aqui, a gente está neste momento que a gente viveu de reflexão maior... Tem que haver a mão dupla. A mão dupla. Tem que haver... Importação e a exportação. E a exportação. Saiu uma reportagem muito bonita domingo no estado de São Paulo sobre o Peru. O Peru é um país que desde 1910, está com 4 anos, que a economia está crescendo 7% ao ano. Então a história do Peru está muito bem contada, a economia do Peru está muito evoluída. Desde 2010. Desde 2010. 4 anos, eu falei... 1910... Então, o senhor é idoso, o senhor... Não, 2010, vamos lá. Pois é, então, essa questão, o Peru está produzindo muito e está comprando muito. O Peru vende muito para a China. O Peru hoje é um país, na gastronomia, no turismo, o que ele está recebendo é um negócio monstruoso. Os portos do Pacífico estão ali no Peru, né? Deixa eu te falar, o mais importante é que a gente nota que o peruano em si, ele gosta muito do Brasil. Ele trata o Brasil com uma fidalguia, com uma maneira muito própria do peruano. Aqui, você vê, o Peru está fazendo a parte dele. Nós estamos já com 10 anos que o Peru tem no Acre um consulado. Acabou de chegar um novo cônsul. E ele tem um rapaz que cuida, que é o Vitor Hugo, que foi designado pelo Comércio Exterior do Peru, que vive aqui no Acre, trabalha para isso. E é um rapaz muito ativo. Em 2013, houve desmoronamentos na Estrada do Pacífico do lado peruano. Em 2014, manifestações de classes trabalhadoras e também de tribos indígenas paralisaram trechos da rodovia. Com esses aspectos também serão levantados para que o trânsito flua normalmente, não hajam interrupções nessas importações e exportações? Não teve nenhum problema assim emergencial, porque o Peru, veja bem, diferentemente até dos seus vizinhos,
tipo Venezuela e Bolívia, que vive algumas questões políticas diferenciadas, o Peru tem se mantido muito firme na sua condução política. Tem feito as coisas muito dentro de uma democracia muito importante. A democracia peruana é bem mais consolidada. Muito bem consolidada. Não tem nem... Então isso não preocupa? Não preocupa de maneira nenhuma. E o que mais me chama a atenção é essa atenção que o Peru tem pelo Brasil. O que, de fato, é necessário para que esse intercâmbio, para que toda essa rede de burocracia possa, de fato, ser reduzida ao máximo e esse canal de comerciação seja aberto de vez? O que precisa? Este exemplo que nós vivemos, ele é muito importante para a gente ter uma história, a gente tem o concreto, o que aconteceu. Então, o nosso documento ele vai se basear nessa questão. Nós vamos ter exemplo de o que aconteceu e pedir ao governo que, pelo menos, faça, tipo, 24 meses, uma experiência, para que a gente tenha um tempo maior para as coisas se solidificar. Então aí a gente tem uma posição definida. A gente não vai... E aí vai começar... Porque a gente precisa ter uma cultura para isso. A gente precisa ter uma logística que se adapte a isso. Então tudo isso emana custo também. E o empresário não pode, às vezes, ele tem que criar uma cadeia de custo muito significativa para fazer isso aí. Foi nas grandes crises da humanidade que surgiram as revoluções industrial. Durante as guerras houve um crescimento da indústria da manufatura. Então, dentro de grandes crises, surgem outras grandes oportunidades. A crise do Rio Madeira trouxe também essa grande oportunidade do comércio exterior Brasil e Peru ser fortalecido. A gente espera que agora o governo federal também ajude nesse aspecto, porque o lojista vai ficar satisfeito e a população que deu uma resposta muito positiva aos produtos, né, Júlio? Isso aí. E daí a gente vai cuidar também de outras coisas. A BR-317, até pelo movimento intensivo de tráfego, porque é a questão do petróleo. Ontem o pessoal está até falando que o petróleo do Peru, tem uma piadinha que está correndo por aí, que o pessoal disse que o cara pôs o petróleo do Peru e o carro dele fazia 10 por 1, agora está fazendo 15 por 1. Então, veja bem, precisa ver, isso, né? Vai até isso. Conversei aqui com o presidente da Acisa, o empresário Jurilande Aragão. Jurilande, obrigado pela tua vinda. Obrigado a você, estamos à sua disposição. Bom bater esse papo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.